daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Te amo, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, bom dia a todos com a paz de Cristo Jesus, louvado seja Deus. Vamos ouvir mais um louvor da parte de Deus e logo daqui a 3 minutos nós estaremos entrando, orando pela sua vida, pela sua família. Você que encontra desempregado, coloque seu currículo sobre a mesa, apresente a Deus, louvado seja Deus. Você que tem familiares nos hospitais, se posicione para interceder neste momento. Está orando pelos seus amigos, pelos seus familiares, pela sua família. Louvado seja Deus. E este é o momento de nós estarmos na presença de Deus, orando e intercedendo a Deus pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e também aqui pela nossa comunidade de fé, pela nossa cidade, para que Deus venha abençoar nossa cidade, abençoar os nossos governantes, para que na paz da nossa cidade nós também venhamos ter paz. Louvado seja Deus. Então vamos aqui ouvir mais uma música para a glória de Deus, né, com Fernandinho. Aleluia. Deus tem para mim um novo tempo, Deus tem para mim, e perdido foi. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, muito digno de adoração. Ele é o nosso Deus,
Ele está pronto para nos abençoar e este é o momento de nós falarmos com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, que nós possamos colocar nossa vida na presença do nosso Deus e aguardar o trabalhar do nosso Deus, nossa vida, na nossa família, enfim. O nosso Deus, Ele quer nos abençoar. Ele quer nos direcionar as nossas vidas. Então vamos falar com Deus neste momento. Pai Santo, Pai querido, Deus Todo-Poderoso. Primeira coisa, eu quero te agradecer por estar aqui, meu Deus. Estou aqui neste momento, ó Deus, como intercessor, para interceder, meu Senhor Deus, pelo nosso povo, para interceder, Senhor Deus, pela minha comunidade de fé, pela cidade, pela minha família. Pai querido, em nome de Jesus. Mas antes eu quero te pedir, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que o Senhor venha sarar a nossa terra. Que o Senhor, nosso Deus, possa estar trabalhando, em nome de Jesus, com esse propósito. De cada dia, nós podemos alcançar a Tua misericórdia. Alcançar, meu Deus, o Teu perdão. Alcançar uma renovação espiritual. E nós confiamos em Ti, Pai. E estamos aqui neste momento, ó Deus, pedindo ao Senhor, intercedendo pelas pessoas que estão, ó Deus, sem empregos, que se encontram desesperadas, meu Deus, por conta da falta do emprego. Jesus, entra com auxílios, entra com providência na vida desta pessoa que ora comigo, meu Deus, que está apresentando neste momento o seu currículo, a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus, começa a agir, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, pelas famílias de Araçás, pelo povo desta cidade, pelas famílias que compõem o corpo de Cristo aqui na PIB, cada família tua, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar de uma forma poderosa, grandemente, suprindo, ó Deus, todas as suas necessidades, tanto espirituais como físicas e materiais. Deus, em nome de Jesus, nós já te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. É motivo de nós estarmos te glorificando, Pai, te exaltando na beleza da tua santidade. Eu oro, meu Senhor Deus, por todas as autoridades desta cidade. Coloco na palma das tuas mãos, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja na direção da vida deles, Pai, para que eles venham trazer, por meio de ti, soluções para o nosso povo, para que o nosso povo seja atendido nas suas necessidades. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos pelos profissionais da área de saúde. Te agradecemos pelas vacinas que têm chegado em nossa cidade. Deus, o que eu vejo é que está faltando é pessoas para ser vacinado, que eles estão segurando por meios da idade, e os profissionais ficam, meu Senhor Deus, esperando essas pessoas chegarem e não chegam, poderia estar vacinando outras pessoas. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha trabalhar, ó Deus, nesses projetos que o Senhor tenha de misericórdia. Está retardando o processo de vacinação. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor trabalhe em cima disso, em nome de Jesus, para que nós possamos ser livres deste vírus, deste mal, que tem, ó Deus, dizimado milhares de vidas. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, também oramos por aquelas pessoas que precisam de uma libertação. Oramos pelos jovens da nossa igreja, ó Deus, aqueles que se afastaram da Tua presença. Deus, em nome de Jesus, tira todos os impedimentos da vida deles, que impede de eles retornarem. Quebra todas as algemas, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos por eles, nós intercedemos pela vida deles. Nós colocamos, meu Senhor Deus, eles na Tua presença e rogamos a Tua misericórdia sobre a vida deles, Pai. Perdoa os seus pecados, meu Senhor Deus. Liberta eles, traga de volta todos aqueles que estão desanimados, meu Senhor Deus. Ó Deus, por conta da luta, da provação, que o Senhor venha animá-los pela presença do Teu Espírito Santo. Pai, nós te pedimos, continua conosco, opera no meio da minha casa, da minha família. Opera, meu Senhor Deus, em nome de Jesus, faz a Tua obra acontecer, que seja feita a Tua vontade e não a nossa vontade.
Obrigado por tudo, meu Senhor. Fica conosco e nos dá uma tarde de bênção e de vitória. Fala conosco por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos amigos e irmãos, louvado seja Deus. Gostaria de dizer para todos vocês que é tempo de buscar a Deus. Nós estamos vivenciando tempos difíceis que já foram preditos pelo Senhor Jesus Cristo. Basta que cada um de nós leamos seu capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, até os 25, e você vai ver, louvado seja Deus, que Jesus, louvado seja Deus, está aqui o nosso pastor Melk Santos, louvado seja Deus, meu irmão, forte abraço, viu? Prazer ver você aqui neste momento, comigo nesse clamor do meio-dia, na presença do nosso Deus. E o texto que eu quero compartilhar é 2 Crônicas, capítulo 15. Aqui nós temos um ensinamento da parte de Deus, para esses momentos de lutas, para esses momentos que nós estamos vivenciando. E aqui a palavra de Deus, ele fala, louvado seja Deus, que o povo de Jerusalém, de Judá, eles estavam vivenciando momentos muito difíceis, momentos de guerra. Todas as nações vizinhas ali de Jerusalém, de acordo com o texto, como está escrito aqui no seu versículo de número 4, quando diz, mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, louvado seja Deus, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz. Preste atenção no versículo número 5. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam e nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas nações. Todos os habitantes daquelas nações. Não é diferente o que nós estamos vivenciando hoje. Não existe paz nesse sentido. As pessoas estão presas nas suas casas. As pessoas foram tiradas delas o direito de trabalhar, o direito de buscar o seu próprio sustento. Tem muita gente vivendo angustiadas, pessoas que perderam seus empregos e não vê uma possibilidade de tornar o seu emprego por conta dessa pandemia, por conta do desemprego que cresceu, por conta das empresas que se fecharam as portas, por causa dos decretos para evitar a contaminação do Covid-19. Então, hoje, nós estamos vivenciando uma situação muito parecida com o que aquele povo vivenciou, de uma forma diferente. Eles estavam vivendo em guerras, havia guerra em todos então em volta deles havia guerra, conforme está aqui no versículo número 6, olha só, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. O povo, todas as cidades estavam, louvado seja Deus, vivendo um grande conflito. E esse conflito vinha de Deus. Olha só, não é diferente o que nós estamos vivenciando. De uma forma diferente, é claro, mas todas as cidades do mundo inteiro estão vivenciando uma grande angústia por conta desta pandemia que tem dizimado milhões de pessoas no mundo. Mas, louvado seja Deus, existe solução, pastor, para tudo isso? Sim, existe solução. A solução, louvado seja Deus, ela vem da parte de Deus. A solução nunca vem da parte do homem. Então, naquele período, louvado seja Deus, de conflito, de guerra, o povo estava angustiado. Meus irmãos, quantas pessoas estão angustiadas? Quantas pessoas não têm nem dormido direito? Tem pessoas que olham para a sua mesa e não tem o que comer, vê os seus filhos pedindo uma merenda, e ele não tem recursos para comprar. Imagine você, que angústia, que sofrimento, que muitas famílias estão passando, estão vivenciando nestes momentos. E o nosso Deus, Ele deseja, louvado seja Deus, entrar com auxílios, com providência, mas Ele nos dá a direção e nós que temos que tomar a decisão da direção que Deus, Ele nos dá. Então a Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando o rei Asa assume ali na cidade de, louvado seja Deus,
de Judá, louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus, conforme está escrito no primeiro versículo, né? Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscarde, ele se deixará achar, porém se o deixarde, vos deixará. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, eu quero que você entenda, e amigos, eu quero que você entenda, louvado seja Deus, a palavra que vem da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Veja como Deus tem o interesse de abençoar o povo. Veja como Deus tinha interesse de agir no meio daqueles conflitos todos que hoje nós estamos vivendo verdadeiros conflitos de interesses políticos, aonde não existe entendimento entre o legislativo e o executivo, e até mesmo entre o judiciário. No nosso país nós estamos vivendo um conflito de guerra, e esse conflito, quem está sofrendo com esses conflitos somos nós, o povo que está sofrendo. Então, a solução para acabar com aqueles conflitos que estavam existindo ali em volta de Judá entre as nações, para acabar com aquela angústia, a solução veio de Deus. Agora Deus envia o seu Espírito, certo? Eu penso comigo, né? Deus poderia ir diretamente ao rei Asa e dizer, rei Asa, e passar a mensagem para o rei Asa, né? Mas veja que Deus, ele utiliza de homens. A Bíblia diz que os anjos dos céus, eles queriam pregar o evangelho, mas Deus não permitiu. Deus disse, né? Não, esta missão é dada para os homens. São eles que vão pregar e proclamar o meu evangelho. É tanto que a Bíblia vai dizer, se nós se calarmos, as pedras vão clamar em nosso lugar. Então nós, diante de tudo isso que está acontecendo, nós não devemos ficar calados. A gente tem que se posicionar, principalmente nós que somos líderes, pastores levantados por Deus, para estar ajudando o seu povo nesses momentos, né, de luta, de angústia, trazendo o recado de Deus, orientando, orando junto, louvado seja Deus, se compadecendo, sentindo a dor do outro, louvado seja Deus, se colocando no lugar do outro, para sentir a dor do outro, para poder compreender o outro, louvado seja Deus. E o Senhor, ele tem feito isso. Então Deus, ele, por meio do filho de Obed, né, diz aqui o texto, o Espírito de Deus veio para usar o homem. Deus quer usar você, meu irmão, minha irmã, é você que Deus quer usar, para levar uma palavra que possa trazer solução para aqueles que estão vivendo angustiados. Deus quer usar a mim, Deus quer usar você, aleluia. Então nós devemos dar lugar a esse Deus, devemos estar buscando a presença desse Deus, devemos permitir-se que esse Deus venha nos guiar. Eu falei isso em uma live às 10 horas no café, louvado seja Deus, espiritual com Jesus, que os filhos de Deus são guiados por Deus. Depois você assiste essa live, compartilhe se você foi abençoado, louvado seja Deus, para que outras pessoas recebam esta palavra e também Deus chegue com uma resposta ou solução para as suas vidas. Então Deus, ele poderia ir diretamente ao rei Asa e dar o recado, mas não, ele cumpriu os seus protocolos. Ele enviou o seu Espírito, e o Espírito dele veio sobre o filho de Obed, e o filho de Obed foi lá entregar o recado de Deus para o rei Asa. Então a solução veio de Deus para o rei. A solução vem de Deus para nossas autoridades que governam sobre nós. Mas para isso, a igreja de Deus precisa estar em oração. Porque a gente vê coisas acontecendo que não está de acordo com o ensinamento de Deus. Então a gente precisa estar orando pelos nossos líderes, para que Deus, através de Deus, venha trazer solução para eles, e eles venham trazer solução para o povo. Senão somos nós que vamos ficar sofrendo, angustiados, presos dentro de casa, sem sair, com essa tal de máscara na boca o tempo todo. Está entendendo?
Quem está sofrendo somos nós. Então a igreja de Deus precisa reconhecer um momento que é delicado e entrar em oração. Às vezes, queridos irmãos, amigos, você que me ouve, às vezes nós acostumamos ir ao templo e só cantar louvores para Deus, louvado seja Deus, mas o momento é de oração. Não deixe de cantar, mas o momento é de oração. O momento é delicado. A Bíblia diz: chorais com aqueles que choram e alegrai-vos com aqueles que se alegram. Não dá para a gente se alegrar quando a gente está percebendo que os nossos irmãos, os nossos amigos estão morrendo por conta do Covid-19, as suas famílias estão ficando desesperadas, sem auxílio nenhum, está entendendo? E a gente ficar vivendo, louvado seja Deus, como se nada tivesse acontecido e tocando a nossa vida naturalmente. Olha, peraí, não é bem assim não, está errado. Não é bem assim não. A gente precisa, louvado seja Deus, se colocar no lugar do outro, aleluia, e chorar com aqueles que choram, louvado seja Deus, e se alegrar com aqueles que se alegram. O momento que nós estamos vivendo é momento angustiante, é momento de choro, é momento de nós vivermos clamando a Deus por misericórdia, pela minha, pela tua vida e pelo nosso país. Louvado seja Deus. Então o rei Asa, ele recebeu esta palavra vinda dos céus, louvado seja Deus. Foi bem clara, o profeta foi bem objetivo. O Senhor está convosco, enquanto vós estar com ele. Se o buscarde, ele se deixará achar. E se o deixarde, o Senhor também te deixará. Você sabe o que foi que aconteceu, meus amados amigos e ouvintes? Quando o rei Asa, ele recebeu esta palavra, só foi uma palavra curtinha de Deus, ele tomou uma atitude, ele teve que tomar uma atitude, e é assim que deve acontecer conosco. Quando Deus falar com você, você precisa reagir e tomar uma atitude. Então, qual foi a atitude que o nosso rei Asa, ele tomou quando ouviu a palavra do Senhor? Louvado seja Deus. Então no versículo 6 diz, versículo 7, mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Então o Espírito Santo de Deus fortaleceu. Sede forte naquilo que vai ser necessário você tomar uma atitude. Deus está dizendo, seja forte na atitude que você precisa tomar, porque você recebeu uma orientação de Deus para a sua vida, nesta oração do meio-dia. Então Asa foi forte, foi decidido. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e sermos decididos. Então no versículo 8 diz, ouvindo pois Asa estas palavras, a profecia do profeta filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que está diante do pórtico do Senhor. Essa foi a atitude que o rei Asa teve. O rei Asa teve uma atitude positiva. Como o povo ficou sem Deus, conforme diz aqui o versículo, louvado seja Deus, de número 3, né? Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse a sua lei. O povo se corrompeu. Então eles trouxeram das nações vizinhas todos os seus ídolos, todas as suas abominações. Deixaram de cultuar o verdadeiro Deus e passaram a cultuar, louvado seja Deus, aos deuses estranhos. Então quando o rei Asa, ele assume, louvado seja Deus, o reinado, Deus sabia que poderia contar com ele para haver uma mudança naquele cenário de morte, cenário de guerra, cenário de aflição. E Deus sabia que o rei Asa ia ouvir a sua palavra, ia tomar uma atitude. E o rei Asa tomou. Então a primeira atitude que o rei Asa fez foi lançar fora as abominações que desagrada a Deus. E é isso que nós precisamos fazer.
lançar fora todas as nossas ações que desagradam a Deus. Permitir uma limpeza. Então o rei Asa começou fazendo o quê? Uma limpeza. E nós precisamos, ao ouvir a palavra de Deus, permitir que esse Deus que nós servimos e que nós confessamos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso guia, o nosso Redentor, permitir que Ele faça essa limpeza, tirando das nossas vidas tudo aquilo que desagrada a Deus. Então é importante que nós retornamos para as sagradas Escrituras, porque quando o povo se afastou das Escrituras, da palavra de Deus, eles se corromperam. Então nós precisamos voltar, retornar, ouvir a voz de Deus e tomar uma atitude de jogar fora, lançar fora tudo aquilo que desagrada a Deus. Então o rei Asa, ele tomou essa postura. E você agora, se você ler o resto do texto, você vai entender, por questão do tempo eu não vou ler, você vai entender que o rei Asa ele fez uma aliança, louvado seja Deus, renovou a aliança, versículo 12, entraram em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração, de toda a alma, e de todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. Então eles fizeram uma aliança com Deus, e é isso que nós precisamos fazer, renovar a nossa aliança com Deus, de obedecer à voz do Todo-Poderoso. Tem solução, pastor, para tudo isso que está acontecendo no mundo? Tem, quando os homens desta terra parar e ouvir a Deus. Enquanto os homens não parar e não ouvir a voz de Deus, eles viverão em angústia e sofrerão a pena da ira de Deus por conta dos seus próprios pecados, porque assim está escrito, louvado seja Deus, que toda aquela perturbação vinha de Deus, por conta que o povo tinha abandonado a Deus. Eu pergunto para você, você acha que essa geração que nós estamos vivendo hoje, esta geração é uma geração que busca a presença de Deus? Louvado seja Deus. Nós vimos coisas horrendas e absurdas acontecendo em volta do mundo e chegou aqui no nosso país. Enquanto a palavra de Deus, as verdades de Deus, estava sendo rasgada pelos homens, por algumas autoridades, e eles aprovando coisas abomináveis diante dos olhos de Deus. Você acha que tudo que está acontecendo no mundo não tem uma razão para isso? Sim, tem. Louvado seja Deus. Tem uma grande razão. Eles podem inventar e dizer que o vírus foi transmitido pelo morcego. Eles podem inventar e dizer que o vírus é uma obra dos povos chineses. Eles podem dizer o que quiserem, mas a Bíblia declara que toda essa perturbação que existiu sobre aqueles reinados vinha de Deus por conta do afastamento do povo de Deus. E é isso que está acontecendo nos dias atuais. Deus não tem se agradado dessa geração. A Bíblia diz que Deus é imutável, que Deus não muda. Então, se Deus agiu e puniu cada geração por conta dos seus pecados, da sua idolatria, do seu afastamento à lei de Deus, não puniria a nossa geração? Seria nós melhores do que a geração do tempo do rei Asa? De forma alguma. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus, está escrito. O nosso Deus é imutável, Ele não muda, quem muda são os homens mudam para pior, porque quando eles mudam para se corromper, tirando Deus da história e querendo se posicionar no lugar de Deus. Mas a glória e a honra Deus não dá para homem, a glória de Deus não será dividida com homens, a glória é para Deus e não para homens, e nós estamos aqui não é para dar glória para homens, nós estamos aqui para glorificar o nosso Deus, o nosso Pai. Aleluia. Então quero deixar essa palavra de reflexão para você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, que você se posicione, louvado seja Deus, se posicione diante de Deus, tomar postura perante a presença do Senhor, reconhecer o que Deus está falando e tomar atitudes positivas, assim como o rei Asa fez.
renovando a sua aliança de obedecer a Deus, louvado seja Deus, e seguir os ensinamentos do nosso Pai. Amém? Então vamos orar, encerrando, agradecendo ao nosso Deus por esta palavra maravilhosa. Santo Deus, Pai amado, nosso Senhor, nós nos curvamos diante de Ti. Reconhecemos que a nossa geração, ó Deus, tem feito coisas horrendas diante do Senhor. E nós colocamos em posição, meu Pai, de humilhação perante a Tua face, pedindo, Senhor, perdão e misericórdia por todos nós. Perdoa, meu Pai, em nome de Jesus, os nossos pecados. Perdoa os pecados desta humanidade. Perdoa o pecado dessa geração, meu Deus. Que o Senhor, por meio da Tua ação, ó Deus, na vida de homens que governam, ó Deus, sobre os povos da terra, que o Senhor venha trazer solução quando eles buscarem a Tua presença e estar disposto a ouvir a Tua voz. Pai querido, perdoe os nossos pecados. Abençoe nossos amados ouvintes, abençoe aqueles que se colocou diante da Tua presença, que está clamando ao Senhor neste momento por porta de emprego aberta, que está clamando pelo seu familiar que se encontra internado. Deus, em nome de Jesus, eu oro pelas famílias enlutadas. Deus, tenha de compaixão, tenha de misericórdia daqueles que estão clamando por Ti, e entra em ação, meu Deus, e venha abençoar o nosso povo, a nossa cidade, a nossa igreja, a nossa família e a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, amanhã nós retornaremos pela manhã com o nosso café espiritual, louvado seja Deus, na presença de Jesus, e ao meio-dia, o clamor do meio-dia, louvado seja Deus. Esteja acompanhando essas programações, porque eu tenho certeza que você será fortalecido pelo Senhor. Também me acompanhe lá no YouTube, canal com o pastor Gerry Adriano. Esses vídeos estão sendo também colocados no YouTube. Então vá lá, se inscreva, toque no sino, adicione todas, dê o seu like de positivo e nos ajude para que a porta Deus venha abrir por meio do YouTube, para que eu possa fazer essa programação e atingir maior número de pessoas. Amém? Então que Deus em Cristo nos abençoe. Conto com você na propagação do Evangelho de Jesus. Forte abraço, fica com Deus, porque com Ele eu não posso deixar, e até o próximo encontro, tá bom? Forte abraço.